É um prazer estar aqui, né? Não precisa nem dizer, é óbvio. Há muito tempo esse tema me interessa, a liberação das drogas, especialmente todas as drogas, é um tema muito amplo, mas hoje eu estou aqui para falar especialmente do uso medicinal. E eu queria começar contando uma história. Na década de 80, na Universidade Federal do Espírito Santo, eu entrei muito cedo, eu fiz vestibular com 16 anos, com 17 eu já estava na universidade. E muito cedo eu comecei a estudar Michel Foucault. E estudando esse autor, Nietzsche é a minha especialidade, né? Mas Michel Foucault na psicologia é muito presente, muito marcante. E quando Michel Foucault escreveu o seu livro História da Loucura, ele, na verdade, não escreveu a História da Loucura, ele escreveu a história da psiquiatria. Só que ele quis mostrar o que a psiquiatria precisou silenciar para que ela pudesse existir. Então, a História da Loucura é a história do que foi silenciado para que uma determinada ciência pudesse existir. Diante desse debate tão importante, eu me vinculei, na época, com professores, né? Fizemos trabalhos acadêmicos sobre isso, e nós discutimos de verdade a questão da loucura como sendo doença ou não sendo doença. Michel Foucault coloca muito isso em questão. Então, eu me vinculei a dois autores, que um se chama David Cooper e o outro R.D. Laing, que são os criadores da antipsiquiatria. E um deles, especialmente o David Cooper, ele é sul-africano, mas trabalhava na Inglaterra e fez esse grande trabalho. Na época, ele escreveu um livro que se chamava A Gramática da Vida, um dos seus livros. E nesse livro, ele discute todos os conceitos, as caixas que nós colocamos do psiquismo, duvidando dessas categorias de doença psíquica e tentando mostrar que a doença mental são estados de alma, né, variados, com dificuldades, obviamente, todos nós temos dificuldade, mas tem pontas com desintegrações, digamos, mais claras. E ele utilizava, na época, o LSD como terapia. E ele fez isso sistematicamente. E eu utilizava esse trabalho. E eu propus que esse fosse meu trabalho do meu TCC, da minha graduação. E eu, obviamente, que era um trabalho teórico que eu propunha. Imagina, ninguém nem imaginava que pudesse ser de outra maneira. Mas nem teoricamente nós somos autorizados a trabalhar. Bom, aí eu quero fazer agora uma ponte, né? O que nós discutimos na época? Era um modelo de ciência que segmenta, que afasta, que separa. Rapidamente já vou falar disso, mas só fazendo já o arco, hoje o meu tema é o suicídio de crianças, que cresceu no Brasil 40% nos 10 últimos anos. O meu tema é a depressão, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, domina o mundo, que significa a doença mais incapacitante do século XXI. O meu tema é o suicídio de jovens, que é a segunda razão de morte de jovens no mundo inteiro. O meu tema é a exaustão humana, especialmente produto de uso excessivo de medicações psiquiátricas. Não apenas a medicamentalização da vida é um problema, a medicalização também, Michel Foucault discute muito isso, mas a minha questão não é a medicalização, é a medicamentalização. Não apenas isso, mas de que modo segmentado percebemos o humano e de que modo segmentado queremos eliminar os sintomas e de que maneira, ao eliminar um sintoma, nós acabamos produzindo outros sintomas. Então, nós não temos dúvida hoje, quem trabalha com esse tema, que eu chamo de exaustão humana, de que nós falimos como ciência no que diz respeito à exaustão humana, assim como falimos no combate às drogas com essa política repressiva contra as drogas. A gente sabe que a grande população carcerária vem do tráfico de drogas, que o grande tráfico, a grande violência do mundo vem exatamente dessa questão. Então, esse arco é muito triste perceber. Me ver com 20 anos de idade, exatamente 35 anos atrás, cuidando disso, tentando chamar atenção para isso, e hoje a gente se perceber nesse estado caótico que é não ter mais valor, a vida não ter valor. Então, o complexo da saúde se perdeu a partir do ataque a questões específicas. Mas eu quero rapidamente falar, porque é o que eu posso contribuir. Eu não posso contribuir com a discussão específica, porque vocês são muito especialistas. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar do que eu sei. E o que eu sei é que nós temos saberes
Nós temos capacidade simbólica, nós não somos um ser racional. Ah, o homem, olha, já começa torto. O homem é um animal racional. Primeiro que nós não somos homem, nós somos humanidade. Nós podemos excluir as mulheres do tema homem, não é? A prova está aqui. Então, a espécie humana, ela não é racional, ela é simbólica. Ela é capaz de produzir símbolos, signos, ela é capaz de produzir linguagem que leva exatamente à virtualidade. Porque a virtualidade é a produção de um mundo sem corpo, o mundo dos códigos, o mundo das imagens. Então nós só existimos porque, além de ser um corpo físico, eu sou um corpo conceitual, simbólico, que é determinado pela minha memória. Por isso que a memória externa causou essa grande revolução que ela causou. Agora, a nossa capacidade simbólica de pensamento, de raciocínio, de produzir saber, não tem necessariamente a ver com a racionalidade como um modelo estrutural, inclusive moral, dado à nossa capacidade de pensar. Então, hoje, nesse século XXI, nós vivemos a desintegração dos modelos lógico-racionais antigos. Nós estamos diante de um mundo tão quebrado no sentido das instituições piramidais que nós chegamos ao absurdo de ter uma terra plana. As vacinas não prestam, né? A gente chegou a esse grau tão absurdo que a gente criou bolhas. Mas o fato é que a rede contemporânea de comunicação e troca de saberes, ela não reproduz mais a lógica linear e piramidal do raciocínio lógico que a gente aprendeu a ter. Então, hoje, quem utiliza o raciocínio lógico causal, que é o que caracteriza a ciência clássica, não pode pensar a humanidade. Nós estamos sendo obrigados a arrebentar as canaletas que opõem o bonito e o feio, o certo e o errado, porque não há oposição, isso é apenas um modelo. Eu poderia contar toda essa história desse modelo, mas eu vou me reduzir rapidamente ao seguinte: a razão que foi criada na Grécia e reapropriada pelo pensamento cartesiano é a que conclui que eu penso, logo existo. Mas eu não existo porque eu penso, eu existo antes de tudo porque eu sinto. Pensar depende do sentir e não o contrário. Esse modelo desfez o mundo e disse: sim, eu tenho uma verdade que é o pensamento. Mas até seria bonito se esse pensamento fosse a capacidade lógica, mas não é, capacidade simbólica. Eu penso, logo existo, mas eu penso como pensamento cartesiano. Esta é a questão. E a ciência foi vítima do pensamento cartesiano, a nossa capacidade de saber durante tantos séculos. Michel Foucault se apropria da epistemologia, que é uma ciência muito importante na década de 60 e 70. A epistemologia é o saber que define critérios de cientificidade. Bom, eu não preciso falar mais nada. Quando se fala em critérios de cientificidade, você sabe que estamos sendo atravessados, inclusive desde o uso da linguagem, da criação das palavras, da gramática, por relações de poder que atravessam as relações de saber. Esse modelo excludente de pensamento, ele determina que nós temos algumas leis para que nosso pensamento não se envolva com afetos. Afinal de contas, afetos atrapalham o conhecimento, assim como as sensações, né? Então, para afastar as sensações e os afetos, nós temos regras, que são: primeiro princípio lógico-gramatical é o princípio de identidade, que diz que o que é, é. Meus alunos quase morrem quando eu falo isso. Professora, lógico, né, que o que é? Não. O que é pode deixar de ser e não ter sido. Isso é devir, é fluxo. Quando eu digo que o que é, eu estou dizendo que algumas coisas são fixas e para sempre, que são valores, né? Bom, isso é uma coisa. Agora, para garantir, porque a gente sabe que ninguém é assim, nada é, né? Para garantir, a gente cria algumas outras regras, que é o princípio de não contradição. Eu não posso afirmar alguma coisa e afirmar o seu contrário. Como, né? Como eu não posso afirmar o contrário se eu sou o próprio contrário o tempo inteiro, se a vida é feita de contradição? Tudo bem, não pode. Você não pode, no mesmo contexto, afirmar coisas contrárias. E tem ainda o princípio do terceiro excluído, que é lógico-gramatical, muito antigo, que diz que eu tenho duas possibilidades e a terceira está excluída. A primeira, eu posso afirmar que eu estou certa. Eu posso afirmar que eu estou errada, mas eu estou proibida, logicamente, de dizer que eu estou certa e errada ao mesmo tempo. Isso produz, obviamente, um pensamento em linha que diz que de um lado é o certo e do outro é o errado. Isso produz de um lado os pobres e do outro os ricos. Isso produz de um lado os saudáveis e de outros doentes, né?
Agora, a gente sabe, por exemplo, que numa sala de aula, numa escola pública brasileira, onde a escola pública maravilhosa que nós temos, apesar de tudo, essa escola, quando aceita uma criança que, por exemplo, usa uma cadeira de roda como essa moça, ela está dentro da sala de aula numa continuidade, porque não há ninguém saudável numa sala de aula. Todos temos problemas. Então, as pessoas que têm dificuldade, elas apenas têm um grau a mais, não é? Então, é essa questão que é extremamente segmentada. Essa segmentação poderia ser quebrada por Michel Foucault e o R.D. Laing, pelo David Cooper na década de 60, mas não foi, sabe por quê? Porque aquilo era uma compreensão intelectual. Isso só se arrebenta quando vem de baixo para cima. Sem comentários, porque essas meninas estão fazendo. Só se muda uma realidade quando ela muda a demanda, essa força que vem aqui. O que aconteceu? Nós, durante o século XX, só nos interessamos por técnica, porque tínhamos o pavor do comunismo. Então, o que interessava era técnica, não pensamento conceitual e crítico. Chegamos ao final do século XX com um desenvolvimento técnico científico incrível, que nos permitiu reproduzir parte da nossa consistência física num sistema de rede, que é a sociedade em rede, a internet, o mundo virtual. A gente sabe que isso está muito mais próximo do orgânico do que a linha que divide, né? Nosso corpo é um sistema, nosso cérebro é um sistema de interfaces, né? E não necessariamente uma pirâmide do cérebro para baixo, que é como a gente aprendia antigamente. Quando isso aconteceu, nasce de fato no mundo uma nova ordem. Nós entendemos, na universidade, quando eu fazia doutorado, surgiu a internet. E a gente ficava apavorado, porque a gente achava que a internet ia ter um cara sentado na cadeira, coordenando as pessoas. Entendeu? Porque a gente não entendia como todos estariam sem ninguém estar coordenando. Nós não tínhamos condição, digamos, modelo intelectual, cognitivo, para explicar esse troço. Quando a internet surgiu, foi um absurdo, porque muitas ordens existem, e se tocam, e se tangenciam, e tudo continua existindo. Então, o fim desse ponto, desse núcleo que domina e controla, da sociedade piramidal, se arrebentou. Aí, as universidades, com todo amor e carinho, a nossa representante, a nossa universidade, eu sou defensora a 1000 das nossas universidades maravilhosas, excepcionais, públicas, mas não é o tema que eu tenho da universidade é um pouco mais difícil, vocês vão entender. As universidades nasceram dos conventos. As universidades nasceram para os seus conteúdos ficarem presos dentro dela. A universidade não nasceu para atender a demanda nem para discutir. A universidade nasceu para reproduzir modelos. E foi isso que aconteceu durante muito tempo. Um cientista, para ter o seu valor, ele tinha que publicar numa boa editora. Uma grande editora só publicava. Então, se você se publicasse naquela editora, você era um bom autor. Então, você tinha a grife da universidade, você tinha a grife da editora, e você tinha a grife de grandes analistas. Você tinha sempre alguém que dizia para você o que era e o que não era verdade. Acontece que com a internet, com o compartilhamento de conteúdo, isso arrebentou, a ponto de termos a Terra plana, como eu disse. Porém, fora essas bolhas, esses núcleos de bolha de conhecimento, que isso com o tempo vai ser reabsorvido por essa rede, a gente vai aprender a se defender dessas bolhas absurdas. Nós precisamos de uma ciência mais corajosa e mais ampla, e eu não tenho dúvida que isso tem que ser feito por mulheres. Não tenho dúvida. Um rapaz, ontem eu soube que é brasileiro, eu nem sabia. Um rapaz brasileiro de 14 anos criou um Instagram que com 17 anos vendeu por milhões de dólares. Esse menino nunca entrou numa universidade. Quem criou a sociedade em rede não foi a universidade, foi o Vale do Silício, que vocês sabem muito bem que tem um vínculo com o uso do LSD. O uso do LSD no Vale do Silício, que era um núcleo hippie, produziu, por experiências de uso de LSD, a percepção de uma sociedade em rede. Foi daí que veio essa percepção. E é daí que virá, eu não tenho dúvida, a percepção de que a segmentação do psiquismo em doenças precisa desaparecer. Se eu tivesse, eu costumo dizer isso de coração e de verdade, se quando eu era criança, né, eu tenho 55 anos, se quando eu tinha 10 anos, a minha mãe tivesse acesso a psicólogos, eu jamais estaria aqui.
Porque eu, clinicamente, posso ser considerada psicótica, pelas variações fácil. Eu sou um ser que delira, por isso que eu cheguei até aqui. Eu já vou terminar. Nós precisamos, gente. Eu venho aqui muito feliz, apesar de não entender clinicamente desse tema, tecnicamente, vocês entendem muito bem, tem milhões de representantes aqui. Eu venho para acionar a nossa coragem, porque eu tenho uma metáfora para o nosso mundo, que eu amo esse mundo contemporâneo. Eu acho que todos esses desafios que a gente vive são desafios de um povo que está perdendo o poder e está desesperado, sabe? Mas já perderam, desculpa. Aceita que dói menos, você nunca mais vai ter pirâmide, nunca mais vai ter alguém determinando sua vida. Nós vamos cada vez mais partir para uma sociedade mais ampla. Você pode ser mulher, homem, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos lá, mais ou menos cá. Essa ideia polarizada. Então, a questão de gênero é fundamental. Essa liberdade é o que a nossa sociedade em rede, de fato, nos permite. Então, eu tenho uma metáfora que é: nós hoje, nessa transição de um mundo virtual para um mundo, de um mundo material para um mundo virtual, tem um buraco no meio. Não há continuidade entre um mundo polarizado entre bem e mal para o mundo em rede. Não há. Nesse meio a gente está morrendo. No entanto, esse desespero contemporâneo tem que virar coragem, porque nada mais parecido, isso é uma frase que eu usava quando fazia política estudantil na Universidade Federal do Espírito Santo. Falei muito isso em assembleia. Nada mais se parece mais com um prédio em ruínas do que um prédio em construção. Nós hoje somos um prédio em ruínas, por isso nós podemos estar aqui. É esse prédio em ruínas que deve nos dar força para transformar isso. Não recuperar aquela porcaria daquele prédio e retornar para o que era, mas é aproveitar esse momento polarizado, sofrido, sem comentários, vocês sabem do que eu estou falando, para daqui a gente dar um salto anos-luz adiante. E isso implica em não afastar saberes. A última coisinha que eu esqueci de falar, que eu preciso falar. O saber, como eu usei aquelas regras, o que caracteriza a ciência moderna eu estou falando como referência o pensamento cartesiano como início, e depois a Revolução Francesa, o Iluminismo ali na adiante. Mas você tem uma coisa que é clara no saber científico, que é isso que incomoda Michel Foucault quando ele discute epistemologia, é que, para ser ciência, você precisa eliminar o que não é ciência. O problema não é você ser ou não ser ciência, é o que fica fora do que é ciência. É a exclusão científica que nos incomoda. Portanto, o que o Michel Foucault chama de genealogia é um caldeirão de saberes que inclui, inclusive, a ciência, não a elimina, porque é um modo de compreender, de pensar, e que tem uma sua função essencial, inclusive, operacional e tal. Mas nós precisamos de um caldeirão de saberes que incluam os saberes populares, que incluam questões que a gente elimina por preconceito. E é nesse lugar que está a cannabis, e é nesse lugar que esteve o LSD. Se tivéssemos tido outros olhos para as pesquisas feitas por Cooper na década de 60, nós não estaríamos hoje com o índice de suicídio, depressão e automutilação. A gente não teria deixado a psiquiatria caminhar pelo caminho que ela caminhou. Eu estou chamando de psiquiatria uma coisa abstrata, não os psiquiatras, por favor, né? Eu estou falando de coisa histórica, sem preconceito contra a psiquiatria, nunca isso. Eu estou falando apenas como com formação de saberes segmentados, que os próprios psiquiatras acabam sendo vítimas desse próprio saber. Finalmente, quando eu, há 5 anos atrás, a minha irmã teve um aneurisma, minha irmã adotiva, negra. Imagina as dificuldades que ela passou por ser negra, especialmente, ela tem mais de 60 anos. E ela tinha pressão muito alta, e usuária de cannabis recreativa, sempre foi usuária de maconha. E cigarro, e ela tinha pressão muito alta. Ela teve um aneurisma e ficou 18 dias internada no hospital, conseguiu sair. Quando ela voltou, fui eu e minha irmã levá-la numa consulta, e um médico, eu não vou citar o nome porque eu não estou autorizada, mas ele chegou para a minha irmã e falou: olha, ela fuma cigarro, não pode fumar cigarro, não pode e tal. E a minha irmã falou: e tem que também, se eu vou falar a verdade aqui, meio tensa, né? Ela fuma maconha. E o médico disse: a senhora me desculpe, o que eu vou te dizer não é legal, mas eu gostaria que ela continuasse usando cannabis. Ele disse isso, porque ele disse: a cannabis tem um efeito vasodilatador
que no caso dela, que tem pressão alta, é essencial. E ele ainda disse, se a sua irmã ainda conseguiu chegar aqui, se ela não teve esse aneurisma antes, porque ela tinha outros aneurismas, se ela não teve isso antes, se ela estendeu até aqui, foi exatamente pelo uso da maconha. Muito obrigada, parabéns por esse evento, que a gente vai muito longe. Contem comigo na luta. Muito obrigada.